Fala galerinha, tranquilidade? Felipe de novo aqui com vocês na aula 15, é isso aí, 15ª aula. E hoje nós vamos estar falando sobre como criar um conjunto de pessoas, e não só falando, como mostrando. Então vamos lá, começar nossa aulinha e nós vamos criar um conjunto de pessoas em um ambiente do zero. Vamos criar do zero, não vai ter cenário, vão ser só as pessoas, mas eu vou botar um fundozinho legal para vocês. Então, estou começando a fazer aí o rosto, o esboço do rosto, no caso, né? Que é o padrão normal, é um padrão normal para qualquer desenho de rosto de pessoa, seja cartoon, seja anime, seja realista. Você tem que fazer o cocão, que é esse que eu fiz, né? Esse círculo, e fazer a divisão do rosto, né? Que eu chamo de varetinha de pipa. Você faz a vareta da pipa, que é a divisão do rosto, e a marcação, onde vai ficar o olho, onde vai ficar o nariz e onde vai ficar a boca. Lembrando que existem várias maneiras de você fazer o molde do rosto no esboço. Esse é o molde que eu gosto de fazer para chibi, né? Mas se eu fosse fazer um desenho mais realista, eu já faria de uma outra maneira. Então vocês podem estar olhando na internet, vendo apostilas de como fazer rosto. Você pode botar lá, como fazer rosto de pessoas, como desenhar rosto de mangá, de anime no caso, né? Ou mangá também, tanto faz. Como desenhar rosto de desenho japonês, como desenhar rosto de cartoon. Vocês podem pesquisar na própria internet, que tem muita coisa falando, e no próprio YouTube tem bastante informação sobre isso, como desenhar rosto. Só que aqui eu vou estar fazendo de uma forma que para mim é mais prático para esse tipo de desenho, que é o chibi. Como eu falei, se eu for fazer outro tipo de desenho, como realista você já precisa de uma dimensão mais precisa. Aí eu já passo a usar uma outra maneira para fazer rostos realistas, mas não fica tão diferente assim desse aqui também, só que é uma forma um pouco diferenciada. Aqui eu estou fazendo de cabeça, né? Estou fazendo várias pessoas aqui, que tipo assim, que isso é uma cena, né, também do Jack, da segunda temporada, é uma cena da segunda temporada do anime, que já está em produção, aliás, para quem não sabia. E no caso, vai ter um acontecimento lá no vilarejo e as pessoas, elas tipo vão ficar assim meio que, sei lá, meio que boquiaberta, meio desnorteada, assim, olhando aquilo ali, meio sem reação. Então esse conjunto de pessoas que compõem uma parte dos moradores do vilarejo, eles vão estar ali meio atônito, olhando, sem saber o que aconteceu ali de fato, entendeu? Eu poderia fazer eles falando também, não tem problema nenhum, mas a princípio eu vou estar mostrando eles aqui atônitos, tipo piscando o olho, com a boca aberta. Mas se você quiser aplicar movimentações a mais, além das que eu vou fazer, movimentações que eu digo faciais, né? Porque como eles estão atônitos, o máximo que eles irão fazer é falar alguma coisa. Não dá para o boneco sair correndo do nada, pelo menos não nessa cena, mas se você quiser fazer isso na sua animação, não tem problema nenhum. Você pode seguir, inclusive, os conceitos daquelas 2 aulas extras que eu passei, as 2 aulas extras antes dessa, que é a aula de como fazer o ciclo de caminhada, o personagem andando, e o ciclo do personagem correndo. Então, se você tiver dificuldade, ou você, por exemplo, eu quero fazer igual você está fazendo aí, uns bonequinhos tudo ali num cenário, e daqui a pouco eles começam a correr. Então você pode aplicar aquela aula, né, juntando aquele tipo de movimento com esse aqui, mesclando, né, uma coisa seguida da outra. E aí você claramente pode fazer o seu personagem correndo, mas aí depende da sua criatividade. No meu caso aqui, eles só estão atônitos, então eu não estou usando referência, eu estou criando agora da minha mente mesmo, de acordo com os conceitos que eu já tenho na minha mente para esse anime. E talvez para quem venha perguntar, não, eu não desenho só chibis, tá? O meu anime é claramente feito com chibis, já o visual um pouco mais SD, que eu gosto de deixar ele um pouquinho mais esticadinho, mas isso também não quer dizer que eu só desenho chibis na minha vida, entendeu? Eu faço outros tipos de desenho também, alguns desenhos mais realistas, só que mesmo os mais realistas eu costumo fazer mais puxado pro desenho japonês, pro estilo de desenho japonês. Mas eu também faço outros tipos de desenho. Em breve eu vou estar até mostrando para vocês em outros vídeos, ou lá no site Lenda Jack Go também.
eu posso estar colocando para vocês. E quem não conhece o meu portfólio online, que eu também trabalho com design, então se você quiser ver outros tipos de desenhos meus, diferentes de chibi, ou outras coisas que eu trabalho por fora que envolvem ilustração, vocês podem acessar, vou deixar o link aqui, é Basílio Art. É só entrar no Google e digitar Basílio Art, é o primeiro link. Ele está hospedado no WordPress, basilioart.wordpress. Então é só digitar Basílio Art que aparece, conforme está mostrando aqui. E aí vocês podem dar uma olhadinha lá. Qualquer coisa pode... Se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato. Então aqui eu já fiz os cabelinhos, né? Depois eu vou fazer mais um personagem no fundo. Como aqui é uma cena um tanto cômica, alguns personagens vão estar com uma cara um pouco mais cômica do que as outras. Mas vão ter expressões diferentes. Nem todo mundo eu vou fazer com a mesma expressão facial. Mas alguns sim, porque é o tom do desenho, é um tom mais cômico. Vou estar fazendo alguns com um rostinho assim mais engraçado, vamos dizer assim, né? Eu estou usando o brush normal, o brush que eu sempre uso para fazer os desenhos. O tamanho dele é o 5. E no momento eu não estou usando a pressão da caneta ativada, mas a própria tablet já tem a pressão dele na caneta automática, mas eu não aprimorei. Mas eu só estou usando um brush normal mesmo, o modo dele é normal, opacidade 100, para ele não ficar transparente, e o tamanho 5. Agora eu estou fazendo mais um personagem. E se você está conhecendo o canal agora, ou está chegando por esse vídeo, né? E muita gente pergunta, mas qual é o programa aí que você está usando? Que nem todo mundo tem acompanhado o vídeo diretamente do primeiro vídeo, né? Então se você está chegando agora, o programa que eu estou usando aqui é o Photoshop CC 2018 64 bits, porque o meu sistema, o meu Windows, que é o Windows 8.1, ele é 64 bits. Existe o Photoshop... Essa versão do Photoshop, CC 2018, com 32 bits, existe sim. É um pouco mais complicadinho de achar, mas tem. Então, se o seu sistema não é 64 bits, não tem problema. Você, mesmo assim, vai poder fazer a instalação. Eu diminui a opacidade, né? Botei para 50%. Criei uma nova camada com o número 379, porque é a sequência que eu estou fazendo. E nessa camada eu vou fazer a arte final. Agora eu vou fazer o line art do meu desenho. E eu não posso... Aí é onde eu vou ter que ter mais atenção para não sair ruim. Então vou começar a fazer o line art, começando pela orelha. Você pode começar por onde você quiser. Pelos olhos, pela cabeça, pelo cabelo, aí não importa. Eu costumo começar pelos olhos, mas aqui eu comecei pela orelha só para dar uma variada mesmo. Vou refazer aqui, achei que não ficou tão bom. Ctrl Z, né? Ctrl Z ele desfaz. E para você desfazer várias vezes é Ctrl Alt Z. Então estou usando aqui a caneta de curvatura, que é a letra P. E fiz os pontos, marquei. Eu já falei bastante sobre a caneta de curvatura nos outros vídeos. Se você não sabe usar ela, assista os vídeos anteriores no início que eu explico a mais, né? Explico melhor sobre isso. Agora estou fazendo a parte do cabelo, né? A entrada do cabelo. Opa, peraí. E vou seguindo aqui. Então um cabelinho simples, né? Espiado para cima. Sobe e desce, né? Deixando as pontas visíveis. Agora eu vou para o olho. Não, vou começar a fazer embaixo primeiro. Depois eu volto lá na parte do rosto. Porque vai ter uma movimentação. Logo eu vou ter que fazer o rosto em camadas diferentes. Essa camada que eu estou fazendo, esses desenhos aqui, são desenhos estáticos. Então tudo que eu estou fazendo nessa camada, que é a camada 379, não vai se mexer. Que no caso é o corpo deles, né? Senão fica estranho, parece que ele tá com algum problema, sei lá, ficar tremendo sozinho de repente assim. Então
sempre bom. A imagem que não for se mexer, você cria numa camada. As partes do corpo ou outros personagens que forem ter movimento, aí você cria uma outra camada para estar fazendo a movimentação. Porque se você fizer tudo na mesma camada, você vai ter que redesenhar tudo a cada frame. E com certeza vai ficar meio uns tremidos. Então, se não for o seu objetivo, se isso não for proposital, vai ficar estranho. Um desenho que é legal é um desenho feito todo tremido, mas é o estilo do desenhista, é um desenho antigo, é do Dudu e Edu. Se você puder, depois procura aí no YouTube, ou se você puder ver online, né? Assiste lá, do Dudu e Edu, você vai ver que o traço deles, eles ficam se movimentando o tempo todo. Mas foi proposital, entendeu? O próprio autor, ele quis fazer dessa forma. Só que dá mais trabalho porque a cada frame você tem que redesenhar quase todo o seu personagem. Então o trabalho é um pouco maior, mas cria uma coisa assim mais estilizada, né? Mais diferente, mais única, vamos dizer assim, pro seu desenho. Aí você que vai optar, né? Por deixar assim, todo tremido, ou não, por deixar no modo normal, tradicional mesmo. E como eu falei, eu não estou usando referência, mas eu não estou usando referência porque eu já tenho algumas referências visuais na minha mente e os cabelos aqui, o rostinho, são coisas simples. Mas se você tem dificuldade de desenhar cabelos, procura aí no Google como desenhar cabelos japoneses ou cabelos de anime. Você pode até botar como desenhar cabelos de mangá, que vai ter muita coisa. E se for realista, se o seu desenho for mais realista, você coloca lá como desenhar cabelos realistas. Tá? E, gente, não precisa se prender ao meu estilo de desenho para esse anime, tá, gente? Se você não... mas eu não gosto de chibi. Beleza, não tem problema nenhum. Mas mesmo você não gostando de chibi, não tem problema. Você pode continuar assistindo as aulas. O que eu estou passando é o processo. Vocês têm que focar o quê? No processo. Como é o processo para desenhar aqui no Photoshop? Como é o processo para colorir? Como é o processo para animar? Então, você vai pegar o processo. É por isso que é recomendável, não obrigatório, mas recomendável que a pessoa ela tenha pelo menos uma noção de desenho. Não precisa ser o cara, eu sou fera, não precisa, mas seria bom você ter uma noção de desenho, porque aí você vai poder pegar os processos que eu estou passando aqui e empregar no seu estilo, no seu tipo de desenho. Se você faz desenho realista, não super realista, né, que vai dar um trabalho gigantesco, mas você faz um desenho mais realista, um desenho cartoon, você vai continuar fazendo os desenhos no seu estilo, só que aplicando esses processos que eu estou passando. E lembrando, os meus processos não são absolutos. Cada animador, cada desenhista, ilustrador tem a sua forma de fazer. Então isso não impede você de procurar outros ilustradores, outros animadores no YouTube. Lembrando que canal de animação tem alguns sim, brasileiros, só que a maioria é americano. Mas você pode procurar também aprender estilos variados, mas depois você vai ter que achar o seu traço. Qual é o seu traço? Qual é o seu estilo de desenho? E isso você só pega com o tempo. Você só vai aprender legal qual vai ser o estilo melhor para você conforme você for treinando. Você pode treinar um pouco de chibi, você pode treinar cartoon, você pode treinar desenho japonês, enfim. Até você pegar o seu estilo, né? Desenho para games, ilustração para games. Animação para games dá bem mais trabalho. Talvez é uma coisa que eu possa estar adicionando no futuro, não sei. Ilustração é relativamente mais rápido, né? Ilustração para games. Mas existe animação, aquelas animações promocionais para games também. Então deixa nos comentários aí se você quer que futuramente eu traga esse tipo de conteúdo voltado para games, ou se você tem um outro conteúdo em mente que você gostaria de aprender e eu ainda não passei aqui, pode deixar nos comentários, pode dar sua sugestão, entendeu? Dentro do possível eu vou atender a todos, né, que for possível, e até é bom que eu trago coisas novas, né, e trago uma coisa assim mais específica e mais especializada também para vocês que estão assistindo aqui o canal, os vídeos, né, os vídeos no canal. Então fiquem à vontade, se você quer que eu traga algum estilo diferente,
alguma coisa diferente do que eu estou mostrando aqui, uma coisa nova, pode estar mandando aí, não se preocupa, que eu vou estar passando para vocês, tá? E em breve também a gente vai trabalhar com edição de áudio. Edição de áudio, por quê? Quando a gente faz animação, se você for fazer a animação completa, obviamente ela tem que ter áudio, mas isso é claro, ela tem que ter fala, né? Mas isso depende também da sua animação. Tem desenhos animados que os personagens falam normalmente, como é o meu, só que aí você tem que ter pessoas para fazer a voz original. E outra coisa, não se engane, voz original é diferente de dublagem, tá? A gente acaba se acostumando a falar que voz original é dublagem e tal, mas não é. Dublagem é um desenho que vem já com uma voz original de outro país e você vai dublar para o seu idioma, mas o personagem já tem voz. E a voz original não, é quando o personagem foi criado no seu país, ele é nacional e ele nunca teve voz. E aí você vai dar a primeira voz para ele, que é no seu idioma. Isso é voz original. Então você vai ter que ter pessoas para fazer voz original, se o seu personagem for falar. Os seus personagens, né, forem falar. Você pode fazer também desenhos no qual o personagem ele só emite sons, só faz barulhinhos. Aí é mais tranquilo. Ou desenhos mudo assim. O personagem não fala, às vezes pode aparecer um balãozinho, ou ele não fala, ele não tem balãozinho, você só deduz o que ele está fazendo. Então a gente vai estar aprendendo a mexer com som, até porque além de você botar as vozes, você tem que trabalhar com a sonoplastia, que é botar o som do ambiente. Então em breve a gente também vai estar aprendendo isso, ok? Agora eu vou criar uma camada nova dos olhos, já fiz todos os personagens, porque os olhos que vão piscar, né, vão se movimentar, eles vão estar em outra camada. Então criei a camada olhos e estou começando a fazer aqui, né, os olhos. A cada camada eu vou fazer uma expressão diferente para cada personagem que tiver movimentação. Tem personagens que não vão se movimentar, não vão mexer o rosto, mas alguns vão. Que são esses que eu não tinha feito antes, que eu estou fazendo agora na camada olhos. Eu vou botar aqui olho 1. Para cada personagem é uma camada independente. Pronto, botei para rosto 1 porque fica mais fácil, fica melhor assim de entender, porque são personagens com vários, cada um com seu rosto, né? Então agora rosto 2 vai ser o segundo personagem que vai ter movimentação facial. Que vai ser esse camarada aqui, esse do fundo aqui, ó, esse carequinho. Vou fazer o olhinho dele, belezinho, os olhinhos. E a boca. Já vou mexer o olho e a boca na mesma camada. Agora rosto 3, né? Lembrando que para criar uma nova camada é Ctrl Shift N no teclado. Ctrl Shift N. Agora eu vou fazer o terceiro rostinho, no caso rostinho não, terceira expressão facial. Então agora eu vou só botar os retoques, né? Aqui a sobrancelha e o que mais tivesse inserido. Selecionei os 3 rostinhos e botei em 50% e criei uma nova camada. Rosto 1 piscando, né? Quer dizer, o primeiro personagem agora ele vai estar piscando. Eu deixei tudo transparente que é para poder ver, né, por baixo, ver por cima no caso, né, para poder fazer o desenho sem que atrapalhe a minha visualização. Então eu sempre gosto de botar 50% para mim ficar legal, mas você pode alterar esse valor também de acordo com a necessidade. E reparem que quando ele pisca, tudo mexe, tanto a boca quanto a sobrancelha. Se você quiser fazer só a sobrancelha mexer, ó, também não tem problema, pode deixar a boca normal. Mas no caso aqui eu gosto de movimentar tudo, todo o conjunto. Agora vamos para a próxima, rosto 2, piscando. Eles vão piscar em momentos diferentes, nem todo mundo vai piscar no mesmo momento, é por isso que eu estou criando camadas independentes. Se todo mundo fosse piscar junto, quando um piscasse, todos iam piscar, mas aí fica um negócio estranho, não fica natural. Agora nova camada no rosto 3, piscando.
e fazer a mesma coisa. Dei o zoom, que é a letra Z. Agora é só fazer a expressão, né, com ele piscando, com o olho fechado. Vou só corrigir aqui um pouquinho, ficou um pouquinho fora do padrão. Ctrl Z. Pronto. Então já dá pra ver, o personagem já está fazendo uma leve piscadela. São aquelas piscadas rápidas, né? O olho está aberto, na outra hora ele está fechado, depois está aberto de novo. Então aqui são só 3 frames, né? Um frame, quer dizer, eu desenho 2, mas na prática lá na arte final vai ser 3, na hora que eu for animar. Porque é um olho aberto, outro olho fechado, depois o olho aberto. Se ele fosse piscando devagarzinho, como uma piscada mais natural, aí você vai usar o primeiro frame, o olho aberto, segundo frame, o olho entreaberto, né, metade, terceiro frame, o olho totalmente fechado. Depois você vai voltando, ele está fechado, você bota ele entreaberto, depois você bota ele totalmente aberto, que dá 5 frames, mas na prática você só vai desenhar 3, porque os outros 2 é só você repetir. Pronto, desmarquei as camadas dos rostinhos, dos olhos, né, que eu fiz agora, os olhos e a boca. Então vamos lá começar a pintar, já peguei a cor, letra G no teclado, que é o balde, a lata de tinta, né, e clico dentro. Lembrando que eu estou na camada 379, que é a camada base, é a camada onde não tem movimento. É nela que eu vou aplicar as cores do rosto, do corpo, da roupa, né? De todos os personagens. Então agora é só observar mesmo o preenchimento. É só pegar a letra G, escolhe a cor e clica. Bom, aqui agora eu estou no rosto 1. No rosto 1 eu vou fazer a pintura de tudo que eu preciso, né? E também dos olhos. Nesse caso aqui, eu estou fazendo o fechamento do olho direto no pincel, direto no brush, né? Mas eu poderia também estar usando a ferramenta de curvatura para fazer a curva mais certinha. Mas aqui eu estou fazendo de forma opcional mesmo, com o brush. Depois eu vou pintar, só que é o seguinte, lá na camada, eu vou desmarcar todas as camadas, lá em cima nas propriedades, e vou fechar esse detalhe aqui com o brush. Ah, e na aula que vem eu vou ensinar uma maneira alternativa de você estar pintando. Eu vou estar mostrando uma forma um pouco mais prática, até se você estiver montando uma equipe, alguém para te ajudar a pintar, então você tem que passar para a pessoa a maneira mais rápida dela fazer aquilo ali, até para ganhar tempo e te entregar o serviço mais rápido. Ou para você mesmo, se é você mesmo que está fazendo tudo, né? Para você ganhar tempo. Então na aula que vem já é certo, a gente vai aprender como criar, aplicar a cor de formas alternativas, pelo menos de uma maneira alternativa, que fica melhor. Então aqui eu estou na camada do rosto e nunca se esqueça de selecionar a camada correta, né? A camada correta sobre a qual a cor vai ser inserida.
Errei aqui, pintei o braço de outra cor. Vou ter que fazer uma troca. Peguei o conta-gotas, que é a letra I, depois a letra G, para aplicar a cor. Peraí, deixa eu ver o que houve aqui que não foi a cor. Acho que eu botei em outra camada. Peraí que eu vou dar uma analisada aqui, só um momento. Eu devo ter colocado na camada errada. Deixa eu ver qual camada que está essa cor. Ah, tá. Eu botei a cor na camada rosto 1. Tinha botado na camada errada. Então, mais uma vez, para vocês verem que a gente tem que tomar cuidado, porque senão você pode acabar estragando o seu projeto. Agora eu estou no rosto 2. Vou botar a cor aqui. Pronto, apliquei a cor branca. Aí talvez você está se perguntando, mas por que você está botando a cor branca na boca, nos olhos? Por quê? O fundo é branco, beleza, mas eu vou colocar outro fundo, de outra cor diferente. Então, se eu não pintar a parte que é branca de branco, quando eu botar a cor, ele vai aparecer a cor por dentro dos olhos. No final, quando você vai finalizar tudo, você aperta Ctrl J para duplicar e aperta a letra Ctrl E, que aí ele vai unir e tirar os defeitos, né? Vai tirar alguns defeitos do seu desenho. E esse processo só dá para fazer quando você está desenhando. Quando você importa uma imagem já pronta, aí ele já não funciona. Esse processo de dar Ctrl J e depois Ctrl E. Agora eu criei a camada fundo, é onde vai entrar o cenário, a parte do céu. Apertei a letra G, aí você clica e segura para você estar utilizando a ferramenta degradê. Agora eu vou fazer uns testes de cores. Degradê é uma mistura de duas cores diferentes, então eu vou escolher duas cores que sejam mais adequadas para eu estar fazendo o meu céu aqui. Aí depois só você puxar, você pode puxar de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, enfim. E aí eu apaguei aqui o pedacinho do fundo porque eu esqueci de pintar de branco o olho da menina. Então eu simplesmente apaguei mesmo com a borracha o pedacinho do fundo. Agora vamos botar as nuvens. Criei uma nova camada com 70% de opacidade e vou colocar as nuvens. Eu já tinha baixado um pack de brushes com nuvens, então eu já tenho um pack aqui. Se você quiser esse pack e os outros que eu tenho, deixa nos comentários aí que eu posto o link no grupo. Eu posto o link aqui para você estar baixando, tá bom? Só dizer se vocês querem ou não. Estou fazendo umas nuvenzinhas aqui aleatórias. Se bem que possivelmente no resultado final eu vou deixar sem as nuvens e sem o fundo. Porque assim, eu poderia botar um cenário, né? Teria que fazer um cenáriozinho mais trabalhado por detrás, ou mais casinhas, ou uma montanha, que não ficaria ruim. Porque se eu botar só o céu azul, parece que eles estão voando no céu, né? Então tem que ter um cenário. Mas dependendo da cena, eu vou fazer o seguinte, vou botar um brilho a 50%, criar uma nova camada, né? Vou usar um brush que eu já tenho para brilho, e eu vou estar passando por cima dos personagens, só que em outra camada, a camada brilho. Eu não vou fazer isso na camada dos personagens, porque aí vai acabar estragando o processo, vai estragar o meu desenho. Pronto, estou na camada brilho, aí eu vou passar o brilho ao redor, com o meu brush. É um brush com o modo de luz direta, o tamanho do brush é 40, e ele já foi feito para isso, eu já deixo ele armazenado aqui para fazer um brilho. Porque quando você quer fazer cenas mais impactantes, algum acontecimento mais impactante, você joga um fundo branco com brilho e um brilho passando por cima dos personagens e você passa uma sensação de que algo mais sério, mais impactante está acontecendo naquele momento ali. Isso é claramente visto em animes, né? Quando acontece uma cena muito sinistra, tal, você vê logo que tipo assim, fica aquele fundo branco e aquele brilho vindo em cima dos personagens, né? Ou no personagem que fez a ação, ou nos personagens que está assistindo aquilo que está acontecendo.
E quando é uma cena de, tipo assim, de morte, tipo, alguém vai morrer, alguém foi ferido gravemente, aí esse fundo branco já vira um fundo vermelho. E tem o brilho também, só que é um brilho vermelho. Então é uma maneira de a cena se comunicar com você. Então, fundo branco com brilho envolto na pessoa toda é uma cena impactante, seja ela boa ou seja ela ruim. Alguma coisa séria que aconteceu. Ou, sei lá, espantosa. Ou quando é uma cena com fundo vermelho, você já sabe que ou alguém vai morrer, ou alguém vai ter um ferimento muito grave que vai criar algum tipo de lesão nela, alguma coisa específica. Eu vou tirar esse defeito que eu tinha esquecido, vou voltar aqui para o brush normal, com a cor, só passei o brush por cima. E como estão em camadas diferentes, não afeta o brilho. Pronto, então já está a cena aqui. Vou salvar ela, Ctrl Shift S, vou botar em JPEG, que é a imagem, salvei. Como 379, qualidade máxima, que é 12, ok. Então já tenho salvo a imagem principal do meu desenho, a imagem base. Agora eu vou salvar as imagens com os personagens piscando, cada personagem de uma vez. Vou fazer um piscando e salvo. Depois, salvo que eu digo assim, exporto, né, a imagem como um JPEG. Depois, cada outro personagem piscando, depois eu vou lá e exporto. E vou corrigindo que alguns detalhes, alguns defeitos, né, que ficaram. Bom, e agora vou abrir o Movie Maker 2012, Live Movie Maker, e vou importar essas imagens. Foram 4 imagens no total. Cliquei lá no botão adicionar. Vou botar o timing de 0,12. Aliás, 0,10, porque a piscada é mais rápida. 0,15, fazer um teste aqui. Ó, já está dando para ver o personagem piscando. Ó, entre um e outro, estou alternando entre um personagem e outro e já dá para ver que ele está piscando. E aí os outros personagens vão piscar logo em seguida. Pronto. Eu poderia estar colocando ele falando também, como eu disse antes, era só fazer a movimentação da boca se algum deles fossem falar, mas no caso aqui ninguém vai estar falando. E vou botar a duração de 1 segundo em algumas cenas, que é para dar um certo delay, né? Uma certa espera entre uma cena e outra, né? Para todo mundo sair piscando igual doido, igual aquele vagalume. Então pisca um, dá um tempinho, depois pisca o outro, dá um tempinho e pisca o outro. Aí esse time, né, você pode variar de acordo com o que você achar mais interessante. E aí se você quiser estender a animação, fazer eles piscarem mais vezes, você só copia o que você já tem a cena que você está piscando, copia e cola, Ctrl C, Ctrl V. E aí você vai estendendo vai estendendo as imagens, os frames, e os personagens vão piscar por mais tempo, né? Eles vão repetir o ato de piscar. Pronto, agora eu vou rodar a cena aqui, o personagem olhando para eles. E eles olhando também, sem entender o que aconteceu. E pronto. Então tá aí. Foi uma cena bem rapidinha, né? Mas eu acredito que tenha sido bem útil, né? Eu mostrei para vocês como criar a cena do zero, os personagens piscando. E a aula que vem a gente vai continuar. Como eu falei, vamos criar maneiras alternativas de estar pintando. E ainda tem muita coisa para passar ainda. Muita coisa, mas ainda tem que organizar melhor. Não só meu tempo, mas também organizar a matéria. E como eu falei para vocês, pode deixar nos comentários aí se você quer que eu traga coisa nova, coisa específica,
Então pode deixar no comentário, fica à vontade, eu leio todos os comentários, tá? E agradeço mesmo a todas as pessoas que comentaram, que estão se inscrevendo no canal e estão me dando aquela moral aí. Valeu? Abraço para você que não é inscrito, inscreva-se no canal e seja bem-vindo. E até mais! Valeu!